do verso 5 até o verso 7 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, aleluia, se andarmos na luz, como ele, aleluia, como ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor, fala com a gente, Pai, fala conosco nessa noite, que eu diminua e que tu cresças para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, o tema desse mês é interior e exterior. Até durante a palavra do sábio aqui, ela lembrou um versículo que eu amo, o texto. Evangelho segundo Mateus capítulo 12, Jesus ele fala que a boca, ela fala daquilo que há em abundância no coração. A boca vai denunciar, uma hora ou outra, a boca vai denunciar aquilo que está no teu coração. Uma hora ou outra ela vai denunciar. Você pode enganar durante um tempo, ok? Você pode fazer uma maquiagem de crente durante um tempo, mas uma hora ou outra a tua boca vai denunciar quem você é, ok? Então a proposta de Deus para a gente esse mês é de fazermos uma autoavaliação, ok? Aquele texto que o apóstolo Paulo fala no momento da ceia, 1 Coríntios, ok? 1 Coríntios 11, né? O apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem, não ao seu próximo, mas a si mesmo. A proposta do apóstolo Paulo é de você, antes de tomar ceia, fazer um autoexame, analisar as suas atitudes, analisar quem você tem sido para Deus, analisar a sua relevância hoje no reino dos céus. Avalie, e se você achar que você não está apto, não tome ceia. Não tome ceia naquele momento, ok? Porque quem come e bebe fora de um padrão, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, que come e bebe para a sua própria condenação. No texto de Coríntios 11 ele fala: e por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes. Quer dizer, tem doenças que vêm por uma legalidade de pecado que a gente dá. Quem entende isso diz amém. Amém. Ok? Então, o apóstolo Paulo dá uma aula para a gente, 1 Coríntios 11, depois em casa com calma você medita no texto. Não é o programado para hoje. Vamos já tentar entrar aqui logo no contexto para a gente tentar remir o tempo. Irmãos, 1 João, na verdade, João ele escreve as epístolas, né, lá por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho segundo João, dos 4 evangelhos, né, dos 4 evangelistas, melhor dizendo, só temos um único evangelho, ok? O evangelho é a vida de Cristo, são as boas novas de salvação. Nós temos um único evangelho só, ok? Contado por 4 autores diferentes, contado por Mateus, contado por Marcos, né? João Marcos para os íntimos, contado por Lucas, ok? Um médico gentio, e contado pelo apóstolo João, ok? Então, dos 4 evangelhos, só 2 andaram com Jesus, que foi Mateus e João. João, Marcos e Lucas não foram discípulos de Cristo, né? Discípulos que eu falo, um dos 12 apóstolos originais e dos 70 discípulos comissionados futuramente por Jesus. Então, dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus, que foi Mateus e João, ok? O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de segundo Marcos, ok? Segundo João Marcos.
foi escrito por volta do ano 50, 55 depois de Cristo, ok? O segundo evangelho a ser escrito, redigido, foi o evangelho segundo Mateus, escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. O terceiro evangelho foi o evangelho segundo Lucas, ok? Escrito, né, inspirado por Deus, por volta do ano 65, 70, né, depois de Cristo. E o último evangelho, na ordem cronológica, a ser escrito, foi o evangelho segundo João, ok? João, como nós sabemos, é filho de Zebedeu. João, como sabemos, é irmão de Tiago, um dos 3 apóstolos amados por Jesus, ok? Jesus ama a todos, mas ele tem 3 ali que são mais chegados, ok? Estamos falando de um Jesus que não faz acepção de pessoas. Amém ou não amém? Jesus tinha quantos apóstolos? 12. Dos 12, 3 queriam mais. Porque o segundo tema do Romper de 2018, tem segredo? Existe segredo na vida com Deus? Não existe segredo nenhum. Existe um preço que alguns querem pagar, outros não. Ano passado, deixa eu abrir um parênteses aqui, me procurou um jovem e ele veio falar comigo: Rafa, eu não vou estar mais envolvido em algumas atividades na juventude que eu tenho que estudar e tal, estou desenvolvendo, né, algumas coisas, né, alguns projetos na minha área acadêmica, eu vou estudar e eu não vou me envolver mais. Eu falei: cara, vai que é sua, irmão, vai lá, se envolva, se dedique. Mas, irmãos, será que ele não poderia estar aqui? Será que a gente não poderia encontrar um espaço na minha agenda para colocar os meus estudos e colocar Deus na minha agenda? Dá ou não dá, gente? Dá. Só que se ele escolheu isso para a vida dele, quem sou eu para impedir? Ele tem algo chamado livre-arbítrio, que o próprio Deus estabeleceu e o próprio Deus respeita. Se essa lei, que é o livre-arbítrio, Deus respeita, quem sou eu? Um reles mortal para tentar impedir esse jovem de não estar mais envolvido com as coisas da igreja? Quem sou eu? Falei: filho, vai lá, Deus te abençoe, mas olha só, a igreja vai estar aqui de portas abertas para te receber quando você quiser voltar, ok? Então, irmãos, Jesus tem 12 apóstolos, ele só tem 3 mais chegados. Acepção de pessoas ou preço? Preço, ok? Uns querem pagar, outros não querem pagar, beleza? Então vamos lá, o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho lá por volta do ano 90, ok? Muito tempo depois de Jesus já ter vindo e voltado para os céus, muito tempo depois, João foi o último apóstolo a ser morto, a ser martirizado. O seu irmão Tiago, vale a pena lembrar, Tiago é morto a sangue frio no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Eu acho que você tem esse texto guardado na sua memória, ok? Atos 12, Herodes, que não é o Herodes de Mateus 3, ok? Mateus 2, Mateus 3, Mateus 2, perdão. Não é o Herodes de Mateus 2, que é o Herodes o Grande, que ordena a matança de todos os meninos em Belém. Quem está contextualizado diz amém. Não é esse Herodes. Não é também o Herodes que mata João Batista, ok? No livro de Mateus também, no capítulo 12, capítulo 13 vai narrar também, capítulo 16 mostra, né, o Herodes meio afeiçoado com a mensagem de João. Também não é esse Herodes. Herodes do capítulo 12 de Atos é o Herodes Agripa, ok? Então a gente vê que todo Herodes é um assassino, ok? Herodes não é um nome, Herodes é um título, tá? Então Herodes Agripa, não Antipas e nem o Herodes o Grande, Herodes Agripa é o responsável por assassinar o irmão de João, chamado Tiago. Tiago morre em Atos 12, é o primeiro apóstolo, ok? Não um discípulo, é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ok? Estevão, que não é apóstolo, Estevão é um diácono, ele morre em Atos 7, é martirizado em Atos 7. Então o primeiro apóstolo a ser martirizado é Tiago, irmão de João, é morto em Atos 12. Ok? Ok. João, ele sobrevive ao martírio do seu irmão. João sobrevive à destruição do templo por volta do ano 70 depois de Cristo.
Os próprios romanos que ergueram o templo, que trabalharam ali na reestruturação do templo, são os próprios romanos que destroem o templo por volta do ano 70 depois de Cristo. João sobrevive. Outros apóstolos não, são mortos. Naquele tempo era moda matar cristãos. João sobrevive. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, João é levado para uma ilha chamada Patmos, aonde só os piores marginais da época, só aquelas pessoas que davam muito trabalho para o governo de Roma naquela época, eram levados para a ilha chamada Patmos. João, a Bíblia diz, ele escreve em Apocalipse capítulo 1, depois em casa com calma, você não vou ter tempo de ir lá, mas João em Apocalipse 1 ele escreve que ele está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Quer dizer, ele é levado como um prisioneiro para a ilha de Patmos porque ele não para de pregar. Ele é um homem que com 100 anos de idade aproximadamente, se estamos no ano 90, irmão João já está com quase 100 anos de idade, e ele é um velhinho que dá um dó em muito de nós. Quem entende isso diz amém. Irmão, 90 anos ele está na rua pregando. Ele só foi preso, só foi levado para Patmos porque ele estava fazendo o seu ofício. Ele estava dentro do seu ofício, que era pregar a palavra. Amém ou não amém, gente? Vocês acham que se João estivesse em casa curtindo uma aposentadoria justa, com 90 anos, irmãos, se ele estivesse em casa descansando, você acha que ele seria preso na ilha chamada Patmos? Quem acha aí diz amém? Não, gente. Ele só foi preso porque ele ainda com 90, vale a pena salientar isso, com 90 anos, ele ainda está oferecendo resistência para o governo de Roma. Ele ainda está pregando a palavra, e aí por causa de pregar a palavra, ele é levado para a ilha chamada Patmos. E lá, né, alguns estudiosos dizem que lá ele escreveu, outros dizem que antes dele ir para a ilha de Patmos, ele escreve o evangelho que leva o seu nome e escreve as 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. Beleza? Dentro do contexto, vamos lá. 1 João capítulo 1, a gente leu o verso 5. Amém ou não amém, igreja? Amém, né? O verso 5, o primeiro versículo diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Aí vamos lá, vamos começar com as perguntas, né? As perguntas nos fazem pensar, as perguntas nos fazem refletir. Vamos lá. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Dele quem? Dele quem? De Jesus. Ok? João, diferente de nós, ele andou com o verbo vivo. Ok? No início da epístola, João capítulo 1, verso 1, olha o que ele diz. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar? João diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos o quê? Ele foi testemunho ocular, ele andou com Jesus. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas o quê? Não, me ajuda, igreja, as nossas o quê? As nossas mãos tocaram aonde? Na palavra da vida, o evangelho que João viveu foi um evangelho totalmente diferente do nosso. A gente tem um evangelho hoje pela fé. Amém ou não amém, gente? Você já viu Jesus, irmão? Eu nunca vi Jesus, mas eu sinto Jesus. Quem sente Jesus aqui diz amém. Eu nunca vi, mas eu sinto ele na minha vida. João, pensa no nível, irmão. João via, João tocava nele. Evangelho segundo João capítulo 13, naquele momento da última ceia, a Bíblia diz que Jesus, quando ele revela que tem um traidor ali no meio, João está numa posição privilegiada. Aonde ele está? Recostado no seio de Jesus. Olha o que ele fala: o que eu vi, o que nós vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, eu toquei nele. Ele está dizendo isso para a gente. O evangelho que eu vi, eu toquei, não foi de
manifestações dele, eu toquei nele. Olha o que ele fala: as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus, irmão. Estava com o Pai e me foi manifestada, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aí a gente chega no capítulo 5, que foi o primeiro versículo que a gente leu. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Eu te pergunto de novo: dele quem? De Jesus. Ele está falando do verbo vivo. E essa mensagem que ele ouviu de Jesus, e agora porque ele ouviu, ele consegue... igreja, me ajuda, benção. Porque ele ouviu, ele consegue agora fazer o quê? Anunciar. Porque primeiro ele é alimentado e depois ele alimenta. Quem somos nós para pensarmos em alimentar alguém se primeiro eu não sou alimentado? Eu fico muito preocupado com uma geração que está em busca do microfone e não está disposto a sentar para ouvir. Irmão, quem não é digno, quem não senta para ouvir, não é digno para ficar em pé para ensinar. Eu fico muito preocupado com uma geração de hoje que quer muito visualização, que quer muito ser visto e não quer sentar para ser ministrado. Vai ministrar o que se você não é ministrado, irmão? Vai dar o que se você primeiro não recebe? A minha pergunta é essa. Então João, porque ele ouviu primeiro, porque ele tocou primeiro, agora ele tem para dar. Então o que vimos e ouvimos, agora eu te anuncio. O que vimos e ouvimos. Eu primeiro ouvi, eu primeiro sentei no banco, eu primeiro aprendi para eu poder ter o que passar para vocês. Quem entende isso diz amém, igreja. Amém? Então ele está dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é o quê? Deus é luz, e não há nele, aí eu pergunto de novo, e não há nele quem? Em quem? Em Deus, em Jesus. E não há em Jesus o quê? Trevas nenhuma. João é muito assertivo quando ele fala que não há em Jesus trevas nenhuma. Ele é preciso nisso, ele é cirúrgico quando ele fala isso. Não há em Jesus. E aí a pergunta para nós meditarmos nessa noite é: e em nós? Em Jesus eu já sei que não há trevas nenhuma, porque Deus é luz. Tem um texto, não sei se o Léo já leu, 1 Timóteo 6,16, já leu o texto? Vai dizer que aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Tem como botar o texto aí? Meninas do telão, tem? 1 Timóteo 6,16. O que diz o texto? Olha o texto no telão. Aquele que tem ele só ao quê? Ao quê? A imortalidade. E habita terra. E habita na luz inacessível. Quer dizer, Deus não é só luz, ele habita na luz. Na luz não dá para acessar essa luz, ele habita na luz inacessível. Ok? Então eu já sei que Deus é luz, eu já sei que ele habita numa luz inacessível, e eu já sei que nele, em Deus, não há trevas nenhuma. Agora a minha pergunta nessa tarde, noite, para a gente refletir é: e em nós? Quais as trevas que temos dentro de nós? Quais os caminhos de trevas que a gente não quer mostrar para ninguém, mas estão dentro de nós? Aí você pergunta: Rafa, mas eu sou crente, eu aceitei a Jesus. Aí eu te respondo: mas será que não tem trevas aí dentro de você?
Porque a Bíblia também nos diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que Ananias e Safira também eram crentes. A Bíblia diz em Atos 4, no finalzinho de Atos 4, que não havia entre eles quem? Entre a igreja, necessitado algum. A Bíblia diz em Atos 4 que todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Na igreja primitiva, que muitos de nós achamos que não tem problema nenhum, tem problemas na igreja primitiva. Porque na igreja primitiva nós vemos o fato de Atos 5 vai nos relatar um casal chamado Ananias e a sua mulher Safira, que eram crentes, ou, aspas, convencidos. Porque dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Dentro da igreja tem os crentes e tem aqueles que acham que são crentes. Mas é legal, né? Pelo menos aqui dentro ninguém fala palavrão, né? É um ambiente legal. Irmão, dentro da igreja primitiva existia um casal chamado Ananias e Safira, que a Bíblia diz que eles, vendo todo mundo vendendo as herdades, as propriedades, eles pensaram que eles poderiam agradar também. O que eles fazem? Eles vendem uma propriedade, eles retêm parte do preço da propriedade, eles combinam junto e eles vão até Pedro, que até então é o dirigente da igreja, é o pastor da igreja. Eles guardam uma parte do dinheiro e chegam para Pedro e entregam o dinheiro. Pedro, que era o pastor, e todo pastor tem algo chamado discernimento espiritual. Você é líder, você é pastor, você é aspirante a pastor, você é aspirante ao obreiro na casa do Senhor, você tem que buscar todo dia esse dom do Espírito chamado discernimento espiritual. Senão você vai ficar, irmão, vendido. Senão o diabo vai estar no meio da sua futura igreja, no meio da sua congregação, e você não vai perceber. Então, se você não tiver discernimento espiritual, irmão, as coisas vão demorar a acontecer, vão demorar a fluir na tua vida, ok? Então a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles guardam uma parte do dinheiro, levam o dinheiro, né, que eles julgavam ser a totalidade da venda daquela herdade, e apresentam para Pedro. A Bíblia diz que Pedro cheio do Espírito Santo, ele vira para Ananias e fala assim: vem cá, por que encheu Satanás o teu coração para você mentir para Deus? Pedro fala assim: vem cá, se você vendesse, ela não poderia ficar para você? Vendida não estava em teu poder e guardada não estava para ti? Porque você formou esse desígnio no teu o quê? No teu coração. Aí Pedro fala: você não está mentindo para o homem, porque você está mentindo para Deus. E Ananias na hora é morto. Aí você fala: Rafa, calma aí, morre gente na igreja primitiva? Morre gente na igreja primitiva. Morre gente no ambiente de milagre? Aí eu te falo: morre gente no ambiente de milagre, porque o exterior quer mostrar uma coisa, mas o interior está podre. Quem entende isso diz amém, igreja. Trevas dentro da igreja. Deus é luz, e não há nele, em Deus, treva nenhuma, mas em nós. Quais as trevas que há dentro de nós? Quais as trevas que a gente não quer nem mostrar, irmão? E se mostrar, você vai ser julgado pelo teu irmão, ou vai te causar vergonha isso, e aí a gente prefere esconder. Jesus, no Evangelho segundo João também, no capítulo 3 de João, no capítulo 3 ele conhece um fariseu, príncipe dos fariseus, chamado Nicodemos. Ele é príncipe dos fariseus, ok? Ele não é alguém comum, ele é príncipe. Ele vai ter com Jesus de noite,
ok? Já vejo um sinal de quebrantamento, já vejo um sinal de alguém que quer se converter, e se converteu. A gente vê lá no finalzinho de João, né, o que Nicodemos fez depois com o corpo de Jesus. A gente vê como ele trabalhou para ser um discípulo de Jesus. Mas no início do capítulo 3 de João, a gente vê Jesus ali confrontando Nicodemos, né? E aí um pouco mais à frente, a gente tem aquele texto conhecidíssimo nosso, João 3,16. Quem lembra do texto? Quem lembra do texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um pouco mais à frente, se não me engano é o versículo 19, Jesus vai dizer, olha só, a luz veio ao mundo. Já viu isso? Jesus fala assim, olha só, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então assim, é mais cômodo, dá mais comodidade para você ficar nas trevas e não vir para a luz, porque se você vir para a luz, vai ser evidenciado, as áreas que você precisa melhorar vai ser evidenciado. Quando você vem para a luz, você é confrontado no seu caráter. Quando você dá a cara para bater, quando você está aqui sempre na igreja, você é confrontado. Você está vindo para a luz, você está se expondo. Mas é mais cômodo para muitos ficar nas trevas. Irmão, saia das trevas. E não só saia das trevas, tire as coisas que estão na jurisdição das trevas. Ok? Amém ou não amém, igreja? João fala, Deus é a luz e não há nele, em Deus, treva nenhuma. Então quer dizer, em Deus a gente sabe que não há treva nenhuma, mas e em nós? Pergunta dessa noite é, e as trevas e as áreas que eu evito dentro de mim? Quer ver uma coisa? O próprio apóstolo Pedro falou para Ananias, ele fala assim, por que você formou esse desígnio no teu coração? Para você mentir. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. E o pai da mentira quem é? João 8,44, evangelho, hoje só está dando João, né? Hoje é só João, né? João ministrou quartinho com o pai, João está falando da palavra, hoje é só João, irmão. Evangelho segundo João capítulo 8, verso 44, Jesus diz, vós, falando para os fariseus, vós tendes por pai quem? O diabo. Quer dizer, Jesus está falando para crentes. Os fariseus eram crentes, conheciam a Bíblia. Aí Jesus vira para esses caras e fala, vocês têm por pai o diabo, porque ele, não há verdade nele. Na verdade, Jesus fala assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Beleza? Existe uma profecia, Ezequiel capítulo 28, depois em casa com calma você lê. Em casa, agora, né? Abra sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 11 em diante diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden. Aqui já começa a me travar. Aqui já começa a travar. Ok? Porque aferidor da medida até aí tudo bem, porque na época Tiro dominava o cenário de comércio mundial.
Ok? Quem viu o pastor Samuel ministrando hoje aqui pela manhã? Quem estava no culto? Ele falou um pouquinho sobre a passagem que Salomão escreve para lançar o teu pão sobre as águas, né? Ele falou um pouquinho sobre o tempo naquela época que era o comércio marítimo que estava crescendo bastante. Quem lembra do pastor Samuel ministrando? Você lembra disso? A gente leu Ezequiel 28, né? Vamos ler Ezequiel 27? Vamos pegar um contextozinho rápido aqui, para a gente entrar no contexto? Ezequiel 27, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus termos, e os que te edificam aperfeiçoaram a tua formosura. Olha só, irmão, olha a informação. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, e a companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim, as ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de o quê? Irmão, para aí, irmão. Para aí, já tem muita informação. Irmão, alguém sabe o que é vela aqui? Vela de navio? A vela, todo mundo sabe. O navio do povo de Tiro era de linho fino. Irmão, vela é qualquer pano. Amém ou não amém? Igreja, me ajuda aí. Quem viu Piratas do Caribe? Quantos pecadores estamos aqui? Piratas do Caribe, quem já viu? Irmão, vela do barco é qualquer pano, Ricardo. Um panozinho, nós vamos fazer uma vela. A vela dos navios de Tiro era de linho fino, irmão. Eles eram ricos ou pobres? O que vocês acham, gente? Meu irmão, a vela do navio ser de linho era muita riqueza, irmão. Então Tiro, na época, era o padrão de riqueza no mundo antigo. Então quando eu leio, vamos voltar de novo para Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, verso 12 vai dizer: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o oferidor na medida. Até aí me assusta, ok? Até aí, ok, é o oferidor na medida, alguém está trazendo um padrão. Até aí tudo bem, que a gente viu no capítulo anterior a riqueza, né, só dos barcos dos tiranos, ok? A gente vê agora aqui, ó: tu és oferidor na medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ok, até aí também está tudo tranquilo, está tudo indo dentro do esquema. Verso 3 já me confronta, porque vai dizer: estavas no Éden. Aí me trava aqui, porque tira o seu oferidor da medida, legal, ok. Ser perfeito em formosura, legal também, a gente vê no contexto. Agora, está no Éden? Opa, calma aí, o rei de Tiro estava no Éden? Não. Então quer dizer, ele não está falando direto com o rei de Tiro, ele está falando com a influência que está habitando no rei de Tiro. Quem entende isso diz amém? Amém. É discernimento por quem está por trás da pessoa, quem está no interior da pessoa. Precisa entender esse contexto, beleza? Aí ele fala: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o quê? Querubim. Aí irmãos, a gente já começa a entender que ele não está falando com o rei de Tiro diretamente, mas ele está falando com o espírito que está influenciando o rei de Tiro. Que espírito é esse? O próprio Lúcifer, o próprio diabo, que outrora era um anjo. Eu preciso chamar a atenção para você, para a gente analisar o nosso interior e te dizer que Satanás um dia era um querubim. E eu te pergunto, como o mal
pode nascer num coração de alguém que é bom? Como o mal pode nascer? É possível um anjo virar um diabo? É possível. É possível um crente virar um mundano? É possível. Como acontece essa transformação? Quanto tempo leva essa metamorfose? De anjo de luz para diabo, quanto tempo leva? Em que momento Satanás, quando ainda era Lúcifer, não percebeu que dentro dele estava sendo gerado um diabo? Como? Ele perdeu esse discernimento, irmão. Porque mais à frente aqui no texto, vamos lá, a gente parou no 14, né? Vamos continuar o texto. Verso 14 diz: Tu eras ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras fogueadas, andavas. Ele andava no meio do fogo, ele andava no meio das brasas de fogo. Ele tinha um nome no céu, ele tinha uma relevância, ele tinha uma autoridade no céu. Nas pedras de fogo andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o quê? Me ajuda aí, igreja. Se encheu o quê? Exterior ou interior? Vamos fechar a Bíblia, né? Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Então, assim, que o tema desse mês, interior e exterior, possa servir para a gente fazer uma autoanálise diária, porque um dia um anjo virou diabo. Um dia um anjo virou diabo. Um dia um anjo percebeu que no interior dele estava tendo muitos caminhos de trevas, que ele não fez uma autoanálise. Amém, igreja? Deus é luz, e não há em Deus treva nenhuma, mas e em nós? Quantas trevas habitam dentro de nós, que às vezes a gente, não, deixa isso aí, para ano que vem eu trato disso, ano que vem eu trato dessa pornografia que há dentro de mim, ano que vem eu trato dessas coisas que eu não gosto nem de falar para ninguém, senão vão me rotular como eu não sou crente. Irmão, vamos tratar agora? Vamos aproveitar que o ano está começando agora, vamos aproveitar agora que é tempo da gente estar buscando o Senhor, vamos aproveitar que agora, semana que vem, tipo assim, tem consagração, vamos aproveitar agora, para a gente tratar essas áreas de trevas, que se a gente não tratar, a gente vai estar gerando um diabo sem saber. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Chega aqui na frente, vamos orar.